We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nós vamos ter agora uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então todos. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos com esta grande congregação virtual que está espalhada por todas as partes, e nós damos graças ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e também pedimos nesse instante o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas. Pedimos a inspiração divina também para este trabalho, não somente para quem vai falar a palavra, mas também para quem vai ouvir a palavra,
que o Senhor possa estar com a bênção estendida sobre a vida de cada um, ó Pai. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, abençoa os lares, as famílias, as crianças, os adultos, e assim, ó Deus, que todos possam estar sob a bênção do Senhor. Pai de misericórdia, nós pedimos todas estas bênçãos humildemente e no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. A escritura que nós vamos ler está em Hebreus capítulo 10 e nós leremos a partir do versículo 22. Hebreus 10, 22. E enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias, vocês que gostam de acompanhar a leitura, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Esta programação, ela é publicada aqui pelo nosso canal no YouTube, Portal da Mensagem Revelada, de segunda a sábado, e também reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, qualquer irmão que desejar ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação. O nosso contato está aí na descrição do vídeo e com prazer nós estaremos adicionando o irmão ou a irmã neste grupo ou em um deles, para que então também a irmã ou o irmão possa receber em seu dispositivo móvel toda a programação que é levada aqui ao ar de segunda a sábado. Muito bem, meus queridos, dito estas coisas, então nós, ainda em tempo, gostaríamos de pedir a todos vocês que amam esta programação, que sempre estão conectados conosco, que não se esqueçam de clicar ali e inscrever-se neste canal. E também não esqueça, quando você estiver assistindo, de clicar ali no gostei, naquele símbolozinho de joia. E isso é muito importante porque o algoritmo do YouTube pode impulsionar esses vídeos e outras mais pessoas espalhadas por aí poderão também ser alcançados com a bênção deste programa, desta palavra que é pregada. E ainda em tempo também, nós lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30 também. E todos vocês são bem-vindos. E agora, meus amados, que já demos todas as nossas notificações, nós vamos então para a leitura bíblica. Hebreus capítulo 10 e versículo 22. Leiamos então. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Amém. Apenas até o versículo 29. E agora, queridos irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é O Peregrino. Quem canta esse belíssimo louvor é a dupla evangélica, dupla sacra, Dico e Rosinha. Nós vamos então ouvir esse belíssimo canto e depois disso nós retornaremos para darmos continuidade à meditação, ao estudo da mensagem que está em apreço, a qual nós já começamos, que tem por título Quem é Jesus? Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Neste mundo sou aqui um peregrino, minha pátria é as moradas de Jesus. Nesta terra tenho lutas e tristezas, mas almejo minha pátria muito feliz. Eu anelo descansar junto de Cristo, onde a dor, a luta e o pranto cessará. Lá na terra prometida não há choro, pois as lágrimas Ele mesmo enxugará. Mais alegre, trabalhando, proclamando a mensagem de Jesus, aguardando o meu Cristo a toda hora, para descansar ali com meu Jesus. Eu anelo descansar junto de Cristo, onde a dor, a luta e o pranto cessará. Lá na terra prometida não há choro, pois as lágrimas Ele mesmo enxugará.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite esse louvor para a sua honra e para a sua bendita glória. E agora, queridos, nós estamos aqui então com a mensagem diante de nós, quem é Jesus? E nós vamos dar continuidade à leitura a partir do parágrafo de número 20. Leiamos então. Espero que não pareça sacrílego, mas alguém me disse, não faz muito, numa reunião, ele disse, um homem disse, diga, o Senhor é pregador. Eu disse, bem, suponho que seja que mais ou menos isso. Eu tenho um pouco de receio de que digo a respeito de pregadores perto de pessoas do Evangelho pleno. Vocês sabem, meu pai era um cavaleiro. Ele domava cavalos quando era garotinho. Eu pensava, vocês sabem, que também ia ser cavaleiro. Vocês sabem como os garotinhos gostam de ser como os pais. E eu também ia ser cavaleiro. Assim, eu levava papai à parte de trás do lugar. Vocês sabem, quando estávamos arando e soltava meu velho cavalo de arar e o levava ao velho cocho d'água. Vocês sabem que foi talhado a partir de uma tora. Quantos já viram isso? Um velho... Bem, de que parte de Kentucky vocês são? Oh, quantos já dormiram num colchão de palha? Bem melhor já tirar o paletó e a gravata. Estou realmente em casa aqui. Bem, esse é o meu ambiente. Então ele está tendo assim um momento de descontração juntamente com os irmãos, né? Então ele perguntou se os irmãos já tinham visto um cocho de animal beber água que foi feito em uma tora. Então cortava a tora assim ali e abria aquele buraco no meio da tora e aí colocava água para o animal beber, não é? E aí também ele perguntou se você já tinha dormido em colchão de palha. Bom, eu particularmente já dormi muito em colchão de palha, colchão de capim e assim por diante, né? Até que depois vieram os colchões de mola, né? E depois dos colchões de mola vieram os colchões de espuma. E assim vai, né? Então, assim eu costumava descer lá e papai tinha uma cela. Vocês sabem, é assim eu o via lá na parte de trás do lugar e eu apanhava o velho cavalo de arar e apanhava todos os meus irmãos e os punha em volta da cerca. Vocês sabem, e eu era o mais velho de 9. Ia e apanhava um grande punhado de cardo e o punha abaixo da sela e puxava a cilha e montava nele. Que coisa! O velho companheiro tão cansado que nem mesmo conseguia erguer as patas do chão. E ele só relinchava e se alvoroçava, o cardo espetando-o, você sabe, e
apertando aquela cilha nele. Então, eu acho que todos os meninos, as meninas, os mais jovens, né, sabem o que é cardo. Cardo não é cardo de feijão, cardo de sopa, não é isso. Cardo significa espinhos, algum ramo, alguma coisa espinhosa. Então ele colocava ali entre a sela, pelo que eu estou entendendo, e o lombo do cavalo, depois colocava a sela por cima, porque ele queria montar o cavalo e queria naturalmente que ele andasse ou até pulasse um pouco para satisfazer o seu ego de garoto que queria ser igual ao pai, né? Mas ele disse, o coitado estava tão cansado de arar o dia todo que ele não tinha nem coragem para pular, ele só relinchava, né? Que pena, pobre cavalo. Assim, eu tirava o chapéu e era simplesmente eu era realmente um vaqueiro. Então ele se sentia realmente um vaqueiro. Eu tinha lido revistas demais e só isso, deste modo, eu fiz meus irmãos acreditarem que eu era um verdadeiro vaqueiro. Vejam, assim eu achava que era. Quando cheguei mais ou menos aos 18, eu saí escondido de casa e fui para o Arizona. Precisavam de mim para domar seus cavalos. Tenho certeza disto. Eles precisavam de mim. De modo que devo sair de casa menor, mas saí escondido e calhei de chegar em Phoenix exatamente na época de um rodeio. Bom, vocês todos estão entendendo o que ele está explicando para a gente, que quando ele se tornou um rapazinho já com 18 anos, um dia ele fugiu de casa, na verdade. Ele saiu de casa e foi para o Arizona, porque ele queria ser um peão, um cavaleiro, né? E assim por diante. Então, lá se vai nosso profeta jovem, pensando que era um peão. E na época de um rodeio, ele chegou lá então, no Arizona. Você sabe, assim eu fui lá atrás dar uma espiada nos animais deles, ver qual eu ia cavalgar. Os que os demais não conseguissem cavalgar, eu ia cavalgá-los. Você sabe, ganharia a sela de prata. O prêmio que seria dado a quem fosse o vencedor seria uma sela de prata. Então, olha só, ele está contando aqui, por que mesmo que ele está contando sobre ser um peão, não é? Porque às vezes ele disse, às vezes alguém pergunta se eu sou pregador. E eu tenho um pouco de acanhamento, até um pouco de vergonha de dizer que sou pregador. Eu penso que seria um pregador, mas não tenho certeza se eu preencho todos os requisitos para ser um pregador. É mais ou menos isso que ele queria dizer. Então ele começou a contar a história do cavalo para que nós pudéssemos compreender o que ele quer dizer como pregador. Então, ele chegando lá, justamente era época de rodeio, e ele diz aqui que rodeou lá por detrás e olhou os cavalos e pensou, em qual deles eu vou montar? Eu quero montar no mais perigoso, naquele que nenhum dos vaqueiros, nenhum daqueles que montam
conseguiu ainda montar até hoje. Então ele estava todo empolgado, todo animado, não é? Eu era um sujeitinho pequeno, sempre fui bem pequeno, e pensei em comprar uma chaparreira, calça de couro. Uma chaparreira é uma calça de couro sem fundo, usada sobre o jeans, que é uma notinha aqui do tradutor. Eu sei que meu pai a usava e ele não tinha nenhuma na época, e assim eu comprei. Eu vi uma bonita, você sabe, tinha Arizona na parte de baixo, estava escrito isso, Arizona, na parte de baixo, né? Cabeças de ouro e coisas tais nela. Pensei, que coisa, vai cair bem em mim. Você sabe, como uma criança, encostei-a em mim. Havia cerca de 18 polegadas, 46 centímetros dela sobrando no chão. Era muito grande para ele, né? Essa calça de couro que os peões acostumavam usar. Então estava 46 centímetros sobrando embaixo, lá no chão. E eu parecia um desses pequenos frangos garnizés, você sabe, com aquelas penas por cima. Pensei, isso nunca funcionará, de modo que fui e comprei uma calça Levi's. E pensei, vou ganhar uns trocos. Assim saí e dei uma boa olhada naqueles animais que se encontravam ali, tão selvagens que nem mesmo comiam feno. E na manjedoura pensei, que coisa! Assim, a primeira vez que trouxeram para fora, aconteceu de ser estranho, dizendo isto esta manhã. Nunca pensei nisso até agora. Ele quer dizer, eu tinha me esquecido dessas coisas, desses acontecimentos na vida, não é? Mas o primeiro cavalo que era para ser montado aquela tarde na competição era chamado o Fora da Lei. O cavalo tinha esse nome, Fora da Lei, de Kansas. E era de Kansas, e que enorme fora da lei, de 17 palmos de altura. Ele era, e assim era para certo famoso cavaleiro ali o montar. Assim eu subi na cerca do curral, como os demais cavaleiros, você sabe, e sentei ali. Eles deram um toque no chapéu para trás. Pensei, pareço um cavaleiro de verdade, olhando por cima. Assim, este sujeito saiu todo enfeitado. Ele quando saiu do cercado, nesse cavalo, ele deu umas 2 ou 3 guinadas, e o peixe e o rapaz, o cavalo foi numa direção e o homem na outra. Então, com 2 ou 3 guinadas, o cavalo botou o cavaleiro no chão. Mas não era o irmão Brana ainda, não é? Os recolhedores levaram o cavalo e a ambulância levou o cavaleiro, sangue escorrendo dos seus ouvidos e o cavalo pulando por lá. E
os recolhedores o levaram. Este anunciante veio e disse: darei qualquer homem $100 que ficar em cima dele por 10 segundos. Era pouco, hein? 10 segundos. E ele então receberia aquele prêmio, né, de $100 se conseguisse ficar em cima do cavalo. Naturalmente o cavalo estaria pulando por 10 segundos. E ele andou de uma parte a outra ali, passando por ali, olhou direto para mim, disse: você é montador? Então o irmão Branham estava ali sentado em cima da cerca, olhando os cavalos, olhando o que os outros cavaleiros faziam. E aí veio esse que certamente fazia distribuição ou fazia a separação dos animais ali, e ele olhou no irmão Branham e disse: você é montador? Né? E eu disse, sabe o que ele disse? Olha aqui. E eu disse: não, senhor. Então mudei bem rapidinho de opinião. Eu não era montador. Então ele está contando essa história interessante para ilustrar o que é ser um pregador. Ele disse: o quê? Eu não sou pregador nem aqui, nem em lugar nenhum. Nunca fui. Então quando o homem perguntou: você vai montar? Você é montador? Ele disse: não, senhor. Né? Não sou, não. Mudei de opinião rapidinho. Eu não era montador. Quando no princípio fui ordenado na Igreja Batista missionária, eu levava minha Bíblia embaixo do braço, você sabe, assim, e recebi minhas credenciais. Eu era um defensor da fé. Era só isso. Eu pensava que era pregador. Então ele foi um pregador da Igreja Batista, e então ele recebeu sua credencial. Veja o que isto significa. De que valia uma credencial, uma carteirinha fornecida pela secretaria da igreja, se ele não tivesse o chamamento para ser um pregador, para ser um pastor, um profeta, alguma coisa assim, não é? Mas ele pensava que era um pregador. Certo dia, eu estava aqui em St. Louis, quando aquela garotinha Daugherty foi curada, e eu achava que era ministro. Fui e conheci os pentecostais, e aquele Robert Daugherty, alguns de vocês talvez o conheçam, e o ouvi pregando, e aquele homem pregava até curvar os joelhos e ficar roxo, e se abaixava até o chão e voltava a subir, recuperando o fôlego. Podia-se ouvi-lo a 2 quarteirões ainda pregando. Então, meus irmãos, ele foi então visitar a igreja pentecostal, onde os pregadores são mais avivados, mais barulhentos, né? E ele ficou observando esse determinado pregador aqui, que pregava muito, pulava para cima, baixava e quase perdia o fôlego, e assim por diante. E ele começou a observar e observar,
E nós vamos parar aqui, é claro, né? Aqui no parágrafo 35. Mas possivelmente ele tenha pensado: eu não sou pregador de forma alguma. Pode ser que ele tivesse pensado isso, mas nós vamos deixar para nós darmos continuidade em nosso próximo programa. E agora, meus queridos, nós vamos ter o nosso momento de oração para encerramento do programa e também a oração da fé em favor dos enfermos. Bendito Deus, Pai Celestial, Deus de misericórdia e de bondade, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos de olhos fechados agora, depois de ouvirmos uma porção da bendita palavra do Senhor, alguns exemplos para nós aprendermos o que é ser cristão, aprendermos o que é ser um pregador do Evangelho e assim por diante. E o profeta de Deus está nos passando essas experiências. Então agora, Senhor, eu peço agora cada um dos nossos irmãos vão colocar os seus lenços sobre a sua enfermidade, ou se não é para si o pedido, então coloque sobre o seu dispositivo, o seu celular, dispositivo receptor que está recebendo a mensagem, ou então em cima do seu computador, se você estiver vendo através do computador. E então creia em Deus agora. Se não tem o lenço, coloque uma peça de roupa que a pessoa enferma vai usar, e nós vamos interceder agora pela bênção, pela cura divina, pela libertação e pela vitória. Senhor Deus, estende tuas mãos sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs que estão enfermos, que estão aflitos, que estão com problemas insolúveis, que muitas vezes não têm dado conta de ser solucionado, mas o Senhor é capaz de resolver tudo isso. O Senhor prepare também, ó Pai, como nós oramos em todos os programas, prepare, ó Deus, um emprego para aquele pai de família que precisa sustentar sua família, seus filhinhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a vida de cada irmão necessitado, de cada irmã necessitada agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos os lares, todas as famílias, os demônios sejam expulsos, que Satanás afaste-se das famílias, afaste-se das vidas, saia agora o demônio de enfermidade, seja expulso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a bendita glória do Senhor nosso Deus. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e preciosos irmãos, nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos de volta novamente em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.